Oremos, amados. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar e se manifesta neste lugar. Obrigado, Jesus. O Senhor não faz porque nós merecemos, porque nós somos pecadores. E confessamos diante do Senhor que nós precisamos do Teu perdão. Eu quero, Senhor, apresentar cada vida que o Senhor trouxe a este lugar. Que o Senhor toque por meio da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos convença da verdade que são as Escrituras. Que o Senhor, ó Pai, traga à nossa memória todo o pecado que nós precisamos confessar. E nos ensine e nos capacite, nos dê a ousadia para restituir, para consertar tudo aquilo que é possível fazê-lo. Em nome do Senhor Jesus, apresentamos toda a preocupação diante de Ti. E que nada atrapalhe a Tua palavra chegar no nosso coração. Abençoamos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham também na internet. Oramos por eles. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, amados. Bom dia, meus queridos. Eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no ano da revisão. Nosso versículo lema para este ano é: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E esta jornada, nós estamos também agora numa jornada espiritual de 40 dias de revisão. O nosso desejo é que você exponha a sua mente e o seu coração à palavra de Deus. Nós temos um instrumento para isso. Nós estamos, além das pregações de todo domingo, lendo juntos o livro chamado Ídolos do Coração, aprendendo a desejar apenas Deus, que também é o nome da nossa campanha, da nossa jornada. Além desse desafio, nós convidamos você a se juntar num tempo de jejum e de oração. A ideia é que você busque Deus de uma maneira diferente do que você o faz normalmente. Nós convidamos você a orar de maneira diferente, a ler a Bíblia de uma maneira diferente, a agir com atos de bondade de maneiras talvez que não é comum para você e que você não costuma fazê-lo. Nós convidamos você a ler 2 capítulos por semana do livro. Semana passada nós convidamos a ler o capítulo 1 e capítulo 2. Se você de repente não tinha o livro e agora chegou, você pode começar. Ainda que você termine de forma atrasada ou você não acompanhe, eu quero desafiar você a ler este livro e a ouvir as mensagens. Nós também agora estamos compartilhando as mensagens e o culto, além do Facebook, também no YouTube. Hoje a Kátia já mandou para vocês o link das mensagens que nós estamos ouvindo. O nosso desejo é que você fique por dentro. Pessoas têm dito: pastor, eu tenho ouvido a mensagem tanto de manhã e à noite mais de uma vez. E todas as vezes que eu escuto, algo diferente Deus está falando ao meu coração. Algumas pessoas que estão fora do Brasil e também fora do nosso estado, da nossa igreja, também estão acompanhando as mensagens. Elas têm pedido os esboços, têm pedido as mensagens e elas têm dito: Deus está falando ao meu coração por aquilo que Deus tem ministrado na sua vida. Então não fique de fora, junte-se a nós nesta jornada espiritual. Amém? Hoje nós temos a nossa mensagem para hoje, nos nossos 40 dias de revisão, tem por tema o que realmente importa. E é sobre isto que eu quero compartilhar com você. Uma vez eu li uma frase que parece redundante, mas fez tanto sentido para mim.
Ela diz assim: coloque no lugar mais importante aquilo que é mais importante, né? Às vezes nós declaramos com os nossos lábios coisas que são muito importantes para nós, que têm valor para nós, mas a verdade é que nem sempre nós vivemos de acordo com aquilo que nós declaramos. E a ideia e a proposta para esta mensagem é que você avalie realmente se você está tratando as coisas que você considera importante realmente como elas deveriam ser, como importantes. E nós precisamos, para perceber e avaliar como está o nosso coração e a nossa maneira de viver, Deus nos coloca alguns parâmetros, alguns padrões. Ele coloca para nós algumas verdades que fazem com que a gente olhe para elas. Alguém disse que nós deveríamos examinar as Escrituras, mas também que as Escrituras devem examinar-nos e fazer uma avaliação honesta de verdade como nós estamos vivendo. Esta é a minha oração nesta manhã, para você. Que você faça uma avaliação honesta a respeito do seu amor para com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21, que é o versículo chave para esta mensagem, diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, nas coisas que você valoriza, aquilo que você acha muito importante, aquilo que tem peso para você, é ali que está o seu coração, é ali que está o seu amor. Em primeiro lugar, a respeito, para você perceber aquilo que realmente é importante, uma das primeiras características, o primeiro sinal, a primeira verdade para você se avaliar é a maneira como vivemos, como eu vivo, como você vive, como nós vivemos, revela o que realmente nós amamos. Revela o que realmente é importante para você. Talvez você tenha parado e pensado que é a maneira que você fala. Não. O que você fala, sim, revela muito do seu coração. Mas a maneira como você vive revela de fato aquilo que você acredita sobre Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 26, nos mostra uma história da mulher de Ló, conhecida como mulher de Ló. Ló foi levado junto com Abraão, apesar de Deus ter dito para Abraão: sai da tua parentela. Ele saiu, mas ele levou o sobrinho dele com ele. No meio do caminho, aquilo começou a dar problema. Eles prosperaram, mas os servos de Abraão com Ló começaram a se desentender por causa do campo onde as ovelhas e os gados deles estavam. E eles precisaram entrar num acordo de dizer: não dá para nós estarmos juntos. Abraão, ele disse: escolhe para onde você for. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Se você ir para o oeste, eu vou para o outro lado. E assim, escolheu. Ló ouviu Sodoma, Gomorra, aqueles campos prósperos, e escolheu este lugar. Mal ele sabia que ele estava escolhendo o lugar que Deus já tinha condenado. E assim Deus chegou para Abraão e disse que destruiria Sodoma e Gomorra, por causa dela ter se desviado, e a taça da ira de Deus desta cidade chegou ao ponto máximo daquilo. E Deus disse: Senhor, Abraão disse para o Senhor: Senhor, se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir. E o Senhor disse: não. Se tiverem 40, o Senhor vai destruir? Não. Se tiverem 30, o Senhor vai destruir? Não. Se tiverem 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, diz assim. Aí ele parou de perguntar. E ali ele manda dizer: diga para Ló para ele sair com a sua família, porque vai cair fogo dos céus. Porque esta cidade, ela está completamente destruída. E Deus deu uma ordem, que quando saísse, ninguém olhasse para trás. Aí começa o texto. Então o Senhor
o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Às vezes, irmãos, um simples ato pode dizer muito sobre o nosso caráter. Neste caso, um olhar revelou o coração de uma mulher. Sodoma era o lugar em que a mulher de Ló vivia fisicamente, mas era também o lugar onde seu coração morava. Ela adorava aquela cidade. O seu coração idólatra se apegou a ela porque ali estava o seu tesouro. Havia algo em Sodoma que ela valorizava, estimava, acarinhava e amava mais do que o próprio Deus. E um olhar revela exatamente isso. Eu nunca consegui entender, por vezes, as declarações de Jesus, dizendo: aquele que olhar para trás não serve para ser o meu discípulo. Mas logo fui entendendo, à medida que ia estudando sobre aquilo que é necessário para ser um discípulo de Jesus, percebi que muitas vezes Jesus apontou que o lugar, que a casa, que a cidade, que aquilo que nós amamos, muitas vezes está entre eu e o Senhor. Quantas vezes podemos amar muito mais um lugar do que o Senhor? E Ele nos testa, e Ele nos prova, e por vezes Ele nos tira do lugar onde nós queremos estar. Alguns anos atrás eu me atrevi a fazer a oração de Moody. Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, e eu estou pronto para ir onde o Senhor quiser. E eu lembro que alguns anos atrás, com 17 anos, deixando o meu país, a minha língua, namorada, amigos, entrando num trem sozinho, as minhas lágrimas desciam, e eu dizendo: Senhor, como é difícil dizer eu estou pronto para ir onde o Senhor quiser. E eu cantava, e ao mesmo tempo na minha esperança eu dizia: mas eu vou voltar. Ainda eu dizia assim, mas o Senhor... Eu dizia assim: e se você não voltar? E eu tive que abrir mão e dizer: como é difícil dizer que de verdade eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Muitas vezes nós estamos que nem a mulher de Ló. Por vezes nós não percebemos que lugar e que nós amamos. Quantas vezes eu vejo mulheres que não conseguem ficar longe de uma mãe, não querem abrir mão de um lugar, de uma cidade, de um conforto, de uma segurança. Eu imagino que a Sodoma e Gomorra, o lugar onde habitava Ló, deveria ser um lugar de muito conforto. Tão difícil abrir mão e não olhar para trás e dizer: eu não posso me deter, eu preciso seguir. A maneira como nós vivemos, irmãos, diz muito mais sobre a nossa fé do que propriamente aquilo que os nossos lábios dizem, do que as nossas próprias declarações de fé. Complete no seu esboço: os lugares e coisas não são um problema em si mesmo. O problema é a função que estas coisas ocupam em nossa vida, ou em minha vida. Não é que um lugar em si mesmo, alguma coisa, alguma pessoa, algum objeto, não. É a função que estas coisas ocupam. Porque muitas vezes as coisas estão ocupando o lugar de Deus, porque nós achamos que são as coisas que nos dão segurança. É a casa que nos dá segurança.
Por isso você vai entender quando no Antigo Testamento, falando a respeito do Egito, porque Israel muitas vezes se aliou com o Egito por causa da armadura, dos carros e dos cavalos do Egito, que botavam muito medo nas nações. Por isso que você vai ler, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós temos confiança, confiaremos somente no Senhor. É nesse sentido que aquele versículo que nós achamos que é uma ideia de que nenhuma pessoa presta, quando diz maldito o homem que confia no homem. Não é isso que ele está dizendo, viu? Algumas pessoas dizem assim, bem feito, você ficou confiando no fulano que te enganou. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, na verdade, maldita aquela pessoa que coloca a sua satisfação numa pessoa, a sua esperança numa pessoa, aquele que deposita em alguém a sua satisfação plena. Por isso eu digo para os jovens que estão se preparando para casar, não deposite a sua esperança no casamento, no pai, na mãe, no filho. Quantas mulheres, mães se sentem traídas porque o filho tem que deixar a casa. E tem vezes que mãe diz assim, eu estou viva, viu filho? Eu estou viva. Aí o filho fala assim, eu sei mãe. Como é difícil você perceber, para uma mãe perceber que uma outra que você não conhecia, que não fez nada por aquele, vai levar o seu menino embora. Já pensou? Tem vezes que eu penso, falei assim, rapaz, a gente paga inglês, paga não sei o que, escola, nunca lavou uma cueca para o pai, e vem o sujeito, vai levar a minha menina, e vai dizer assim, para fazer tudo isso, e ainda o camarada diz, você não quero que você vá lá. Vai falar assim, quem pensa que esse moleque é? Como é difícil você perceber e doar e entregar. Você pensa que isso é fácil? Talvez alguns de vocês que são solteiros falem assim, é que quando você for pai você vai entender. Como é complicado você abrir mão de lugar. Por isso, a ideia não é que o filho é um problema, não é a terra um problema, não, é a função que isto ocupa. Quando alguma coisa ocupa no meu coração um lugar de satisfação, aquilo se tornou um ídolo. Aquilo te colocou numa posição de maldição. Aquilo vai se tornar disfuncional, vai sair fora de ordem. Há problema em minha vida quando amo mais. Complete, por favor. Há problema em minha vida quando amo mais outras coisas do que ao Senhor. Esse foi o problema da mulher de Ló. Ela entesourou em seu coração Sodoma mais do que a Deus. Ela entesourou. Ela amou mais. Quantas vezes algumas mulheres dizem assim, eu não vou embora dessa cidade, do meu bairro eu não muro, da casa de mamãe e de papai, eu não vou. Algumas mulheres dizem assim, pastor, eu casei, se meu marido mudar, eu vou ter que ir com ele? Fala assim, sim. Eu me converti, estou namorando uma pessoa de uma outra igreja, eu sou esposa. Eu vou ter que acompanhar ele? Sim. Por que ele não pode me acompanhar? Porque a Bíblia diz que ele é responsável pela missão. E Deus vai pedir. E se ele errar, então ele vai dar conta a Deus daquilo. Vai dar. E ele vai colocar. E eu não pego pesado com os homens. Aliás, não pego leve com os homens, pego pesado com eles. Eu digo, lembre-se da história de Jonas. Quando você pega o navio para fugir da vontade de Deus, você vai causar prejuízo em todo mundo que está perto de você. Você vai causar. Então pense, ser responsável pela missão é um peso terrível. Então não venha mulheres me dizerem que a parte mais pesada ficou para vocês. Não ficou não, de jeito nenhum. Nem em consequência, nem em responsabilidade. Porque Deus não pede para você morrer por um homem. Mas a Bíblia diz que o homem tem que amar uma mulher sacrificialmente, ao ponto de entregar a sua vida por ela. Às vezes eu falo para os homens, de quem é o bifão grande? Quando eu falo para as mulheres, elas têm que me responder, do homem. E quando eu falo para os homens, de quem é o bifão grande?
eles têm que me responder: da minha família. Deu a entender? Como funciona isso? A mulher dá o bifão grande para o homem, porque ele honra. E o homem, quando pega o bifão grande, não come. Ele olha para os filhos e ele distribui. E aí ela diz assim: é por isso que eu honro esse homem. Mas hoje está tudo errado, irmão. A mulher ama mais os filhos, o homem fica no canto, o homem fica bravo e reage com raiva. Está tudo disfuncional. Está tudo fora de ordem. E Deus protege a família e Ele sabe. Suas ações, complete, sempre revelam o foco do seu amor e da sua adoração. São as suas ações que revelam esse foco. Desobediência surge da adoração a outros deuses. Todas as vezes que eu desobedeço, eu estou amando outras coisas e não o Senhor. Pois a obediência completa é a expressão visível, externa do nosso amor a Deus. Que frase fantástica. A desobediência surge da adoração a outros deuses. A obediência é a expressão visível, externa do nosso amor a Deus. Por isso que o pai de João Batista, ele expressou, olha o que vai dizer Lucas 17, ainda não é. Lembrem-se da mulher de Ló: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. A matemática de Deus é assim: quando você perde, que você ganha. Quando você quer ganhar, aí que você perde. Perde absolutamente tudo. Em segundo lugar, eu preciso amar Deus a partir do que Ele diz que é amor. Aqui nós temos um problema. Você deve ter ouvido pessoas dizerem: mas qual é o problema, pastor? Como pode ser errado eu amar alguém do mesmo sexo? Como pode ser errado eu amar alguma outra coisa? Afinal de contas, Deus não é amor. Como eu posso chegar à conclusão de que é errado eu amar? O problema não é o fato de você, na sua declaração, porque Deus é amor. O problema é que nós não temos o mesmo padrão de amor que Deus diz que nós temos que ter. O problema é que nós pegamos um padrão que não é de Deus e avaliamos a partir disso, e nós não olhamos aquilo que a Bíblia diz que é amor. Por isso, quando eu converso com pessoas, eu preciso definir as palavras. De que tipo de amor você está falando? Qual é a sua definição de amor? Porque aí nós temos que discutir e conversar sobre isso. Ou como alguém me diz: pastor, estou me separando. Por quê? Porque eu já não amo mais a minha esposa. Então eu digo: então me defina que amor é este que você está falando. Você está falando de um eros? Está falando do desejo? Você está falando do filial, que é a ideia do amor familiar? Você está falando do ágape, que é o amor que diz em 1 Coríntios 13? Você está falando do estorge, que é outro tipo de amor, de amizades? De que tipo de amor? O português não nos ajuda, mas o grego nos ajuda muito. Porque o grego tem várias definições de amor. De que tipo de amor nós estamos falando? Se é o amor bíblico, então você não entendeu. Se você está falando de emoção, de sentimento, de paixão, eu não tenho mais vontade de amar. Eu estou odiando o meu casamento. Tudo que ela faz ou ele faz me irrita. Eu tenho aversão, não suporto mais. Como posso estar com alguém, pastor, que eu não suporto? Aí eu digo: o problema não é o que você sente, mas é o estado do seu coração. Porque você pode levar isso para outros lugares e você vai continuar adoecido. Porque o problema é o seu coração. Aí Deus vai nos confrontar, porque Ele vai dizer: você tem que me amar. Mas Ele mesmo estabeleceu a referência do que é amor. E aí nós temos que avaliar-nos a partir do que Deus diz que é amor.
Por isso que a igreja continua se mantendo firme, dizendo que a homossexualidade é pecado. Mesmo que os outros dizem, mas como Deus pode ser contrário? Porque Ele disse. Porque Ele disse. Porque a sua palavra não define paixão com amor. Tenho vários colegas que estudam a homossexualidade. E eu perguntei para eles, qual é o maior problema? Eles dizem, o grande problema é que eles não conseguem ser fiéis, nem com eles mesmos. Eu digo porque o desejo é assim, ele não governa, ele se descontrola. Por isso que hoje a gente fala do poliamor. A ideia é, não importa quantos parceiros tem, eles não se satisfazem nunca, porque nenhum desejo que governa a nossa vida se satisfaz. Todo desejo é insaciável. Todo desejo, não estou falando apenas de sexualidade qualquer, eu já disse isso para vocês e contei a história do carro, né? Do que eu nunca vou estar satisfeito, vou querer sempre mais. E qualquer desejo, ele sempre vou querer alguma coisa a mais. E vai ser que nem um garoto uma vez disse, pastor, não sei o que acontece comigo, e ele muito bonito, eu tive as mulheres mais lindas. E qual é o problema? Agora me relaciono com homens, e qual é o problema? Agora estou tão pervertido que eu não sei onde eu vou parar. E é isso que Deus disse. Quando você corre atrás de desejo, eles te desgovernam e você se escraviza do próprio desejo. Não há lugar para parar. Por isso que a referência do que é amor, em qualquer discussão, nós precisamos dizer de que amor nós estamos falando. Se é o amor de Deus, então a Bíblia vai dizer, o amor não se alegra na injustiça, mas se alegra na verdade. Então nós temos um padrão para discutir. E qualquer discussão que você dizer, e a própria ciência vai dizer, não existe nada neutro. E aí eu gosto demais discutir ou debater com isso, porque eu digo, se não existe nada neutro, concordamos. Então qual é a referência? A mesma coisa eu digo para os meus colegas que dizem esse negócio de rosinha é de mulher e azul é de homem. Ah, não tem nada a ver. Eu falo assim, tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Meus filhos vestem rosa, azul, o que eles quiserem. Eu também, não tenho nenhum problema com isso. Isso não define gênero. Ele fala assim, eu também concordo. Mas eu digo, mas qual é a referência então agora? Porque nós concordamos na psicologia que toda criança aprende pela imitação. Então qual é a referência? Referência nenhuma? Então nós vamos estragar as crianças, porque elas serão verdadeiras pessoas que não têm identidade nenhuma. Não tenho problema nenhum de discutir. Colocar rosa. Não me escandalizo se um menino está brincando com a boneca, não me escandalizaria. Nenhum problema. Ah, pastor, mas a gente precisa de referência. Aí nós concordamos. Aí eu volto a dizer, todo menino precisa de referência masculina e toda menina precisa de referência feminina. Quais são elas? Ah, não tem. Aí fala assim, tem sim. Vocês estão querendo impor uma referência sobre nós. E aí nós começamos a debater. Porque a Bíblia diz claramente, eu tenho um padrão do que é amor. Olha o que vai dizer Deuteronômio 10, 12 ao 13. E agora, ó Israel, que eu, o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos seus decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Aqui está a referência, como assim, pastor? Que tema o Senhor. Quem é que ama? Aquele que teme o Senhor. Quem é que ama? Aquele que anda nos seus caminhos. Quem é que ama? Aquele que o serve. Quem é que ama? Aquele que o ama de todo o seu coração e de toda a sua alma, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com tudo que ele é. Este é o mandamento. Esta é a referência. Por que então obedecer aos mandamentos de Deus? Por quê? Porque primeiro o honra e o glorifica. Não tem como você honrar Deus e glorificá-lo se você não obedecer aos seus mandamentos. Porque é moralmente saudável. A moralidade de Deus nos protege de nós mesmos. É moralmente saudável. Traz segurança.
satisfação, recompensa pessoal e produz uma vida abençoada. Ele nos protege. Quando eu era adolescente, eu pensava que Deus, nos seus mandamentos, era extremamente egoísta. Pensava que Deus era uma espécie de narcisista. Puxa vida, como Deus pode ficar o tempo todo não nos mandamentos. Deus quer me privar do prazer. Aí eu fui observando e estudando. E percebi que toda a moralidade de Deus, na verdade, nos protege, nos dá segurança e uma vida abençoada. Os mandamentos de Deus se destinam a guiar você na direção do que é melhor. Complete, por favor. Do que melhor existe na vida. Os seus mandamentos, na verdade, são para mostrar para você e te dar o que melhor existe na vida. Ele criou você. Mas você não obedecerá a Deus se não crer nele e não confiar no seu caráter, não confiar nele. A pessoa não pode crer em Deus se não amar, e não pode amá-lo se não conhecê-lo. Por isso que todo pecado agride o caráter de Deus. Por isso que todo ato de desobediência contra os mandamentos de Deus é um ato de rejeitar o próprio Deus. Por isso que toda pessoa que diz que crê em Deus e não segue os seus mandamentos, esta pessoa é um mentiroso, de acordo com a Bíblia. Não tem como você dizer que crê em Deus e não segue os seus mandamentos. É incoerente, incongruente. Não é isto que a palavra de Deus diz. O próprio Jesus afirmou isto quando disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A turma das antigas vai lembrar que antigamente a gente cantava alguns cânticos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Exatamente isto. Aqui ele está estabelecendo o padrão. O padrão é que aquele que ama Deus obedece esses mandamentos. Se eu não obedeço esses mandamentos, logo eu não o amo. Não o amo. Por que devemos obedecer aos seus mandamentos? Porque Ele ordena e merece a nossa adoração. Porque Deus merece, Ele é um Rei gracioso e perfeitamente santo, que nos atraiu a Ele. Antes de Deus pedir a nossa adoração e o nosso amor, Ele demonstrou o seu amor e a sua bondade para conosco o tempo todo. Ele me amou primeiro, Ele me abençoou, Ele o tempo todo derrama a sua bondade sobre todos. A Bíblia diz sobre os que praticam o mal e sobre os que praticam o bem. Deus faz nascer o sol todos os dias e abençoa todos. Ele demonstra o seu amor. Essa é uma crise para nós, né? Porque nós queremos um padrão humano. Nós estamos acostumados na meritocracia. Não merece, não tem. Deus já demonstrou o seu amor, só que aí tem um problema. Porque muitos de nós podemos estar desobedecendo e como nós não vemos e percebemos que ainda continuamos desfrutando a bondade de Deus, dizemos: está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque na minha vida está tudo bem. Eu estou prosperando, meus filhos estão bem, eu tenho uma boa esposa, eu estou caminhando. Então, eu posso continuar quebrando os seus mandamentos, porque na minha vida está tudo bem. Então, ainda Deus está se agradando, porque se eu tivesse sofrendo, então aí Deus estaria bravo comigo. Ou senão as pessoas dizem: meu Deus, Senhor, o que eu fiz? Por que tanta desgraça? Por que tanto problema? Por que eu estou sofrendo? Se eu tenho sido tão fiel ao Senhor. Essa é a crise. Esse é o padrão humano, o padrão de Deus não é assim.
A palavra de Deus nos ensina e nos mostra que Deus faz chover sobre bons e sobre maus. Por isso eu te digo, a questão não é se você está sendo abençoado, não. Porque você vai dar conta a Deus de tudo que você faz. De cada palavra que sai da sua boca. De cada ação e de omissão. Todos nós daremos conta ao Senhor de tudo isso. Por isso, agora sim, o pai de João Batista disse: resgatar no que Jesus foi enviado para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Ele nos libertou do nosso Egito espiritual para celebrarmos, para nós o adorarmos, para nós o amarmos. Então, por que obedecer os seus mandamentos? Porque se você responde com amor a tudo que Jesus fez por você, a tudo que Deus fez por você, você o amará. Em último lugar, Deus exige nossa absoluta e exclusiva devoção para nos proteger. Esta é a expressão, Ele exige, Ele ordena, Ele não sugere, Ele não convida, Ele manda. Por isto que é mandamento. Hoje nós perdemos a noção dos mandamentos. Tanto é que quando a gente escuta a palavra Ele manda, a gente fala assim: oi, uau, poxa vida, que agressivo, que autoritário, que violento. A gente está vendo isso, né? Hoje nós somos tão democráticos que a gente aprendeu o que significa ordem. E aqui Deus diz claramente, Ele manda. Ele manda, Ele ordena, Ele exige que você o ame. Ai, que Deus ditador, pastor. Ele criou você. Ele formou você, mas a motivação de todo o mandamento é diferente do autoritário. O autoritário, ele quer apenas o seu poder, o seu controle, o seu domínio. Na verdade, todo mandamento de Deus e toda ordenança de Deus não beneficia Deus, beneficia você mesmo. Todo mandamento de Deus é promovido por amor, para proteger você de você mesmo e de todos os males que nos alcançam. Como assim, pastor? Olha o que vai dizer Êxodo 22:3. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho ídolos. Mas você tem aprendido que ídolos não são apenas imagens físicas, são imagens mentais também. Eu posso ter em números nenhum ídolo físico, de coisas que estão na terra, debaixo da terra ou nos ares. Eu posso não ter fisicamente, mas no meu coração eu estou rendido. Como disse aquele filho para a professora, um aluno para a professora: sente, menino. Não vou sentar não. Se você não sentar, eu vou chamar a diretora, vou fazer chamar o seu pai. E ele diz assim: eu vou sentar por fora, mas por dentro estou em pé. Exatamente, às vezes no nosso coração nós temos isso. Nós não adoramos alguém fisicamente, mas o nosso coração está completamente rendido. A nossa satisfação está em coisas, em lugares, em pessoas que não é o nosso Deus. Deus é amor, irmãos. Isto é verdade absoluta. E porque Ele é amor, a vontade dEle para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, será sempre o melhor. Sempre o melhor. Deus sabe todas as coisas, portanto a sua orientação é sempre correta. Deus sabe
todas as coisas, por isso sua orientação é sempre correta. Alguns jovens e adolescentes têm me perguntado qual é a minha opinião a respeito do sexo fora do casamento, que entra no mandamento não adulterarás, que entra na palavra porneia, que na verdade é traduzida no Novo Testamento como prostituição, de onde irá a origem a palavra pornografia. O verbo grego é porneia, que na verdade significa toda relação sexual fora da aliança do casamento. É pecado. A primeira coisa delas que eu digo é pecado. Nada mais do que desejo fora de lugar. E alguns dizem, mas pastor, eu vou casar com ela. Eu falo, te respondo como terapeuta de casais. Sabe o que o sexo do casamento faz? Você se concentra só nisso, faça numa relação de dependência. Como assim? A menina se sujeita a toda a vontade deste homem, porque ela já está dominada por ele, se doou por ele, e o que acontece? Ela cede a todos os caprichos dele, porque tem medo de perdê-lo e de ficar sozinha. Ela não faz pelo sexo em si, ela ama o afeto dele. Então ela se entrega, porque ele a domina, a manipula emocionalmente, e ela se doa. E aí o menino, por outro lado, se torna um gentleman, um homem que cede a todas as vontades, os caprichos e a ouve, mas tudo faz com o interesse sexual, porque ele sabe que se dê tudo para ela e dê segurança, ela cede. Aí eles casam. O que acontece com o casamento? A menina se sente segura. Aí ela começa a falar tudo que não gosta nele e quer mudá-lo. Aí ele diz, aquela mulher se transformou num demônio. E ela começa a perceber que tudo que ele fazia era por interesse. Aí ela começa a se sentir descuidada. E aí, na verdade, aparece o que eles sempre tiveram. Porque o sexo cega e não deixa as pessoas se verem como elas de verdade são. Talvez um homem vai dizer, mas por quê? Não adulterarás. A Bíblia, Deus está me privando dos meus prazeres. E aí Deus vai dizer, eu digo para as pessoas, de trás de todo um não de Deus, tem tanto sim que você não tem ideia. Ele sabe como um casamento, como a traição destrói. 15 minutos podem destruir 25 anos de casamento. Uma hora de prazer pode terminar na cama de um motel em profundas lágrimas, que o banho não consegue tirar a sensação de impureza. Não consegue. Diante dos olhos se abrem e percebem que aquilo que você buscava não passou de uma ilusão. E eu posso mencionar como honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias te prolonguem. Quantas vezes eu ouvi de lágrimas de homens e mulheres chorarem e dizerem, meu pai me alertou, minha mãe me disse, e eu quis fazer a minha própria vontade. Lembro de um pai em lágrimas dizendo para mim, eu disse para minha filha, não case com esse menino. Você vai viver um inferno, filha. E ela disse assim, pai, mesmo que seja viver um inferno, eu quero viver com ele. E ela de fato viveu um inferno, porque esse moço, até com uma faca embaixo da travesseiro, ele dormia. E por assim em diante, era um verdadeiro inferno. Verdadeiro inferno. Quantas palavras de um pai o protegem. Protege-nos dos perigos que nós não vemos, porque nós nos cegamos, a paixão nos cega. Alguns dizem, o amor é cego. Não! O amor vê, o amor revela, o amor é honesto. A paixão sim, a paixão é cega, o amor não. E Deus nos protege, as suas orientações são corretas. E esse Deus, quando diz não, é recheado de amor. E Ele quer proteger você de você mesmo.
Quantos homens e mulheres dizem: pastor, eu não sei onde eu estava com a cabeça, meu Deus, como fui capaz de fazer isso? Eu digo: eu sei, a paixão nos desgoverna. Pastor Blackaby, Henry Blackaby, autor do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, descreve assim: quando Deus nos dá uma orientação, Ele está sempre certo. A vontade de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. Você não precisa se perguntar se a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, ou se ela está correta. Ela está sempre correta, é sempre o melhor para a nossa vida. É isso, e isso é verdade, porque Ele nos ama e conhece todas as coisas, devido ao fato de que Ele ama perfeitamente. Você pode confiar e obedecer sem reservas a todos os seus mandamentos. Complete, por favor. Quando Deus dá um mandamento, Ele não está me restringindo, Ele está me libertando, pois suas ordens são as expressões da sua natureza, que é amor. Sim, Ele ordena, porque Ele te ama. Ele não sugere, Ele ordena. Mas as suas ordens estão repletas de amor. Eu não sei quantos de vocês pais já disseram para seus filhos: filho, o que eu estou te dizendo agora você não entende. Às vezes tem até vontade de dizer assim: mas eu juro, né, que o que eu estou te dizendo é para o seu bem, porque eu te amo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que dar uma cintada e fazer sofrer um filho ou uma filha, e depois você se trancar no quarto e chorar e dizer: Deus, você sabe que eu estou fazendo isso porque eu amo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que dizer um não para um filho, e você percebe que aquele filho queria tanto aquilo, e você teve que dizer não, mesmo sabendo que ele queria tanto, e você está dizendo: eu estou te dizendo não porque eu estou te protegendo. Quantos de vocês dizem amém? Você vai entender então o amor de Deus e os seus mandamentos, te dizendo não. Mas quando nós quebramos cada mandamento, as nossas ações revelam que nós paramos de adorar o Senhor e amá-lo, e começamos a construir ídolos para o nosso coração. O resumo deste dos seus mandamentos, deste mandamento: não terás outros deuses, que devemos separar Deus de tudo mais, tudo que ocupa espaço em nosso coração, e dar a Ele o lugar de prioridade absoluta a todas as demais coisas. Eu preciso amar Deus acima de todas as coisas. Todos os seus 10 mandamentos, a lei me ajuda servindo como tutor. Complete ali: tutor. A lei me ajuda servindo como tutor, ou seja, como alguém que está do meu lado, vai me ajudar e me proteger a entender que não posso fazer qualquer coisa, que não possuo qualquer bondade inata. Tutor, por quê? Porque alguém vai me ensinar, porque ainda sou uma criança. Quem tem tutor é uma criança, precisa aprender, ela não sabe ainda. E como meus desejos me desgovernam, eu preciso de parâmetros para me proteger. E a lei vai me dizer, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não entenda, quando eu escuto um não de Deus, é porque Ele me ama. A lei também me humilha e esgota a minha justiça própria. Porque quando eu olho para os mandamentos, eu percebo que eu sou pecador, porque vários deles eu já quebrei. A lei me ensina quão grato eu devo ser por Cristo, tê-la cumprido perfeitamente. O quanto eu devo adorar Jesus, porque Ele cumpriu completamente. A lei se torna um padrão de justiça, ao qual eu busco obedecer por gratidão. É o padrão de justiça. Completando, então, você vai completar: tutor, justiça própria, grato e padrão de justiça. Falta um.
Perdão. O primeiro mandamento, por favor, eu pulei aqui no meu, é fundamental, lá atrás. Porque se eu não obedecer a este, eu não consigo obedecer nenhum dos outros. Primeiro mandamento fundamental. Se eu quebro o primeiro mandamento, eu vou quebrar todos os outros. Se eu não... Então, quando eu adultero, qual é o meu ídolo? O meu desejo. O desejo. Se eu não obedeço ao meu pai e eu desonro, qual é a minha vontade? Meu desejo. O meu ídolo acaba sendo o meu desejo. Eu não posso obedecer os mandamentos sozinho. Por isso, terminando, quero ler Ezequiel 36, 26, diz: dareis a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Hoje você vai ouvir sobre isso. Deus não disse, me obedeça e deixou você sozinho. Ele trouxe poder na pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jeremias 31, 33 diz: poreis a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Como você pode responder a esta mensagem? Além de você se arrepender quando você cria ídolos no seu coração, você pode responder conhecendo a Deus, crendo em Deus, amando a Deus, confiando em Deus e obedecendo às suas ordenanças. Qual é a coisa mais importante então? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quero convidar você, por favor, a fechar os seus olhos, curvar a sua face. E ali onde você estiver, quero perguntar para você, se hoje o Senhor te perguntasse como a Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama mais do que estes? Qual seria a sua resposta? Lembrando que Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aí vem a primeira promessa: eu o amarei. E aí vem aquilo que nós buscamos tanto: e eu me manifestarei a Ele. A palavra deixa tão claro, irmãos, que eu já disse para vocês, a santidade tem a ver com a manifestação do amor de Deus. Deus sempre nos amará, mas há um amor que se manifesta com disciplina, e é um amor que se manifesta com graça. Toda desobediência não é um problema em si da desobediência, é um problema de amor. Você não desobedece só porque você escolheu errado. Você desobedece porque você parou de amá-lo. Você parou de se satisfazer nele. Você começou a acreditar em mentiras. Você começou a acreditar mais em desejos. Seu coração foi tomado por outros deuses. Você tem se rendido a outros deuses. E é aí que você precisa dizer: Jesus, ensina-me a te amar. Talvez você vai dizer: Senhor, eu tenho amado coisas que não é o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho amado outras coisas. Eu tenho tido dificuldade de crer que a tua orientação é a melhor, Senhor. Eu não tenho aceitado as tuas ordenanças. Eu tenho escolhido meu próprio padrão de amor, meu próprio padrão de obediência. E isto revela que eu não tenho confiado no Senhor. Isto diz muito que eu acredito que o Senhor não é confiável. O Senhor erra. E que eu estou certo. E eu percebo que no final de todas as coisas, ó Pai, eu percebo que eu estava longe do Senhor. Por isso hoje eu me arrependo, Senhor. Eu quero os teus mandamentos e as tuas ordenanças. Por isso eu confesso diante de ti.
Talvez a oração mais sincera, Senhor, que nós fazemos hoje é dizer: Senhor, nós queremos te amar. Nós queremos aprender a amar o Senhor, como a tua palavra diz que eu devo amar. Ensina-nos, ó Pai, a te amar. Enquanto nós cantamos, eu não vou pedir para você vir à frente hoje, mas eu vou pedir para que ali mesmo, se você deseja adorar o Senhor e você poder se ajoelhar, ali onde você está, e fazer a sua oração de quebrantamento, de arrependimento, eu quero te convidar a você fazer isso diante do Senhor.